Legal, então na aula passada a gente conseguiu fazer o nosso slide funcionando, a gente fez todos aqueles cálculos, passamos as larguras dinamicamente e tudo mais, e a gente aplicou o Anime.js, né, para fazer a nossa animação aqui. A partir dessa aula, a gente vai começar a trabalhar na parte de JavaScript, pensando já no que é chamado de design pattern, tá? O que é um design pattern dentro de código, dentro de JavaScript? Então esquece design visual, né? Visual design, vamos pensar em design código, tá? Como que eu organizo o código de uma maneira eficiente, tá? Bom, existem vários design patterns, existe muita discussão dentro do universo da programação e os design patterns, eles são adequados para cada situação, para cada tipo de projeto que você está fazendo, seja um website, seja um sistema, seja um aplicativo, e depende também da linguagem. Então, em resumo, existem vários, e o que eu vou fazer aqui é o seguinte: nessa aula, a gente vai começar ela, né, com uma espécie de refatoração. Então, quando fala refatorar, é você reescrever um pouco o código que você está fazendo para que ele siga um desses design patterns, para que ele siga um desses padrões. Como a gente está fazendo um projeto de web design, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é um projeto relativamente pequeno, é um projeto mais para criar interações na interface do que um projeto completão, por exemplo, como seria se eu fizesse um projeto com React, que seria um projeto completão, que interage com o banco de dados, etc. Então, aqui eu só vou fazer uma pequena refatoração nessa aula e eu queria te dar essa introdução de explicar que isso existe, né? Que design patterns existem e que a gente vai fazer mais ou menos aqui um design pattern mais voltado para a web e mais simplificado. E o que é isso então? Bom, a primeira coisa é o seguinte: o jeito bagunçado de fazer código, né? JavaScript, que seja, é o jeito que a gente está fazendo aqui. A gente vai colocando uma coisa embaixo da outra. Por mais que eu já esteja organizando aqui de certa forma, tá? Eu estou colocando aqui alguns comentários, né, para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo em cada momento do código. Percebe que eu vou colocando tudo embaixo, uma coisa embaixo da outra, e aí a gente tem o preloader, depois a gente tem o modal, informações de contato e tal. Então, assim, vamos organizar. A primeira coisa que eu percebi aqui é o seguinte: esse código do nosso slider, ele vai ficar grande, tá? Eu estava tentando mensurar aqui de cabeça o tanto de coisa que a gente vai precisar fazer, ele vai ficar muito grande. Essas linhas aqui que a gente fez já está na linha 100, mas isso aqui vai chegar fácil nas 200, provavelmente. Fácil, fácil. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa vamos recortar isso aqui, tá? A partir desse comentário aqui do portfólio slider, vou recortar. Beleza, salvei aqui o nosso main.js. Agora eu estou com ele recortado, eu vou fazer o quê? Eu vou na nossa pasta JS, tá? E vou criar um arquivo novo e vou chamar de slider.js. Então o nosso código do slider agora ele vai ficar separadinho aqui. Então essa é a primeira coisa, basicão, bem básico, né? Mas já vai ajudar muito, porque agora tudo que for relacionado ao slider vai ficar dentro desse arquivo aqui, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí, lógico, a gente tem que vir aqui no rodapé do nosso HTML e sincronizar. Carregar, né? Sincronizar, carregar. Na verdade, a gente precisa carregar. E a gente vai carregar ele antes do nosso main.js. Eu sempre deixo o main.js por último, porque é nele que eu vou modificar. Se em algum momento eu precisar modificar o slider ou qualquer informação, ele é no main.js que eu faço isso, porque ele vem por último, tá? Então eu vou chamar o nosso slider.js antes. Beleza, se tudo deu certo, vai continuar funcionando. Só vou testar aqui então. A única coisa que a gente fez, né? Beleza, tá funcionando, então funcionou o nosso carregamento, jogar o código todo para outro lado. Legal. Agora, outra coisa que eu vou fazer aqui já no nosso slider agora, tá? É mais ou menos uma questão de design pattern já. Então a gente já vai entrar nisso. O que acontece? A gente vai ter várias funcionalidades, digamos assim, que vamos dar uma olhadinha aqui no nosso layout e eu quero te mostrar então o que acontece. No nosso projeto do slider, tá? Cadê? Aqui. O que a gente vai ter aqui que fazer? A gente vai precisar fazer várias coisas processuais, digamos assim. Por que processuais? Deixa eu tentar explicar.
olha só, tudo vai acontecer quando eu clicar, certo? Então, quando eu clicar, a gente já começou a fazer isso aqui no nossa animação, né? Que a gente colocou aqui, ó, dentro do nosso evento de clique, a gente vai, faz a contagem, faz toda essa lógicazinha para a gente saber qual que é o slide atual, se for, se não for, e depois a gente executa a animação, certo? Isso aqui tudo é uma funcionalidade que acontece, tá? Mas a gente vai ter várias funcionalidades ao longo do clique. Quando a gente clicar, vai acontecer várias coisas, tá? Não vai acontecer só essa funcionalidade aqui que é do slide, tá? Então, quando eu clicar aqui na setinha para passar para o próximo, além de acontecer o slide, vai acontecer troque o número, mude o estado de ativo desse item para o número 2. E assim, várias outras funcionalidadezinhas vão acontecer, tá? E cada funcionalidade dessa, o ideal não é eu escrevendo elas todas aqui dentro do next item, e aí eu vou escrevendo uma coisa aqui embaixo da outra e esse next item vai ficar gigantesco. Ele já está com umas 12 linhas aqui, ó. Se eu for escrevendo tudo dentro dele, além de ficar difícil de gerenciar visualmente, digamos assim, tá? Também fica confuso, tá? Às vezes a gente tem que ficar fazendo uma refatoração tudo aqui dentro. Então, o que é o ideal? O ideal é eu separar cada funcionalidade dentro de um método, tá? Eu não sei se você se lembra da nossa aula, onde eu expliquei um pouquinho o que é um método. Um método, basicamente, é uma função que ela está armazenada com um label, digamos assim. Então, esse label pode ser tanto uma variável, tá? Então, se eu coloco assim, var slide position, e ela fosse igual a uma função, isso seria chamado de método, tá? Uma função que está armazenada dentro de uma variável. Ou ela poderia estar armazenada dentro de um objeto também. Então, se eu tivesse um objeto aqui, e aí eu teria aqui, então, slider pos, e aí ele é uma function. Isso aqui também seria um método, né? Então, método é um jeito de passar uma nomenclatura de uma função qualquer, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer? Ao invés da gente vir passando aqui dentro tudo, primeiro faz isso, depois faz aquilo, a gente vai separar cada uma dessas ordens, cada uma dessas funcionalidades dentro de um método diferente. Então, só para te dar um início, para você entender aqui nessa aula, eu vou recortar isso aqui, ó, toda essa lógicazinha que está aqui dentro, tá? Vou dar um Ctrl X aqui. E aí aqui em cima, e logo depois das nossas variáveis, o que eu vou fazer? Deixa eu só ver o que tem aqui para trás. Tá, isso aqui é toda a parte da nossa largura, tal, tudo bem. Pode ser a partir daqui mesmo, a partir do onClick e tal. Depois a gente talvez vai dar mais uma refatoradinha nisso aqui, mas vamos começar como se fosse a partir do evento de clique aqui mesmo. Beleza, então eu recortei o que estava aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um comentário aqui, vou colocar em maiúsculo só para dar uma diferenciada. Vou chamar de handlers, tá? Isso aqui é uma nomenclatura comum no meio do desenvolvimento front-end. Então, handlers é basicamente quando você está criando os métodos que vão lidar com algumas ordens, com alguns processos. Faça isso, faça aquilo, depois faça aquilo, tá? Então, beleza. O nosso primeiro método, ele vai se chamar, então... deixa eu pensar aqui, porque a gente tem que fazer os nomes ficarem coerentes, tá? Então, eu vou chamar esse primeiro método aqui, como é o next, tá? Eu vou criar uma variável, var. Deixa eu pensar aqui. Tá, essa variável, ela pode se chamar, então, next slide anim, porque a gente está fazendo a animação do nosso slide, certo? E aí, então, ela vai ser igual a uma function, tá? E aí essa function, então, ela vai ser anônima, ela não vai receber nada, mas dentro dela vai executar, então, aquela lógicazinha. Então eu recortei a lógica dessa função aqui, que vai ser a nossa função final, porque a última coisa que a gente faz, entre aspas, né, a ação do usuário é de clicar. Então, quando eu clicar, aí eu vou passar aqui dentro cada uma dessas ordens, uma depois da outra. Então, primeiro a gente fez o next slide anim, que é tipo a próxima, tipo assim, slide, a animação do próximo slide, tá? Coloquei um nome para ficar coerente. Agora eu vou fazer outro. Eu vou chamar de prev slide anim, tá?
que vai ser igual também a mesma coisa, uma function. Essa function ela vai ser anônima, ela não vai receber nenhum argumento ali, tal. E aí eu vou recortar então agora o do prev, tá? Beleza. Então só dar um enter aqui para ficar bem separadinho. Vou dar um Ctrl V aqui. E agora olha só, a gente tem os nossos dois primeiros handlers. Deixa eu até colocar um comentário aqui em cada handler, tá? Next, slide, animação. E o outro vai ser prev, tá? Beleza. Legal. Então tá, olha o que vai acontecer agora. A gente extraiu toda essa lógica de dentro das nossas funções que vão ser as funções finais. Qual que é a ideia aqui nessas funções finais? Aqui então, a ideia é que a gente comece a fazer só assim, ó. Anima... Não, como que a gente chamou? Então, next slide anime, tá? Então a gente vai dar um Ctrl C aqui agora nesse método, tal, e a gente vai passar esse método. Beleza. Então é só isso. Esse parênteses significa que você quer que seja executado, tá? Se eu passar só assim, ele não vai entender. Agora, se eu passar assim, ele vai entender que eu quero executar tudo aquilo ali que está dentro daquela variável. Tá? Eu quero executar o método. Esse parênteses significa isso e a gente não passa nenhum argumento dentro. No outro, a gente passa o prev. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Mais para frente, a gente vai continuar adicionando handlers aqui. A gente vai adicionar um handler... sei lá, troca contador, counter, é o nome que o pessoal gosta de chamar. Troca counter. Aí a gente faz mais um método aqui e a gente vem aqui em cima, aqui dentro depois e só chama troca counter, por exemplo. Depois a gente faz mais um método, troca, sei lá, troca active navigator, que é aquela linhazinha que fica verde e tal. E aí a gente vem aqui, então, e chama troca active. Beleza? Então é assim que a gente vai fazer e percebe o tanto que o código fica mais organizado, fica mais claro o que você está fazendo, tá? Do que a gente pegar toda a lógica que a gente vai escrever, tanto para essa ação, né, quanto para essa aqui, se a gente escrevesse tudo aqui dentro de uma vez, tal. Então assim fica muito mais claro o código, fica muito mais fácil de entender e a gente consegue então lidar com as coisas separadamente. Eu vou deixar aqui só o next slide anime e o prev slide anime e vamos lá ver se funcionou também, né, que não adianta nada eu ficar aqui falando um monte de coisa e depois a gente clicar ali e não funciona, né? Então beleza, se tudo deu certo, vai continuar funcionando certinho, belezinha. Tranquilão? Então é isso que a gente vai fazer. Olha só, o prev não funcionou. Por quê? Prev slider anime. Faltou um R aqui, ó. Eu acho que na verdade eu vou deixar sem o R que fica mais coerente. Next slide. Prev slide. Beleza? E aqui tira o R dos dois, né? Então. Tem que tomar muito cuidado com essas questões de grafia também. Quanto mais o código vai aumentando, mais vai ficando difícil de tomar conta. Mas olha só, funcionou agora mesmo jeito que estava antes, beleza? E agora para trás, tudo funcionou também tranquilão. Legal? Então agora fica mais fácil da gente imaginar as coisas que a gente vai fazer, né? Então a gente vai fazer um novo método para a gente trocar o contador ali dos números, né? Aqui, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai fazer um outro método para a gente trocar essas linhazinhas aqui. E pode ser que para a gente conseguir apenas trocar esses números aqui, a gente tem que fazer outros métodos auxiliares ainda, tá? E a gente vai mesclando eles entre si, beleza? Bom, então era isso que eu queria que você entendesse. A gente vai fazer essa pequena refatoração e a gente vai melhorando aqui aos poucos o nosso design pattern, tá? A gente vai tentar trabalhar dentro das melhores práticas aí para um website desse tamanho aqui, desse escopo. Belezinha? Bom, então é isso por essa aula. Te vejo na próxima aula.